eu comecei a atender mulheres empreendedoras, porque o meu segmento era totalmente o financeiro e ensinar a empreender. Porque assim, além de cursar matemática, eu tinha empreendido desde os meus 10 anos. Porque, gente, é verdade, minha família ela é toda empreendedora. Eu não sei quem é que se aqui tem pai ou mãe que tem comércio em casa, que às vezes você já começa muito cedo, tá inserido nesse mercado, né? Porque você tá ali convivendo. Então isso sempre foi muito forte pra mim. Aí eu comecei atendendo todas essas mulheres e tudo mais. E depois de um ano eu segmentei. Eu comecei a atender só para consultoria financeira. E aí eu passei 6 meses, de janeiro para cá, atendendo mais nesse sentido. Atendendo só consultoria financeira. Daí eu cheguei a uma conclusão. Qual foi a conclusão que cheguei? Que não adiantava eu ensinar só consultoria, não ensinar as mulheres sobre dinheiro. Porque é o que estava acontecendo, tanto sobre dinheiro quanto em relação ao tempo, porque por alguns momentos eu ensinei também a questão da gestão do tempo. Eu percebi que logo, se eu desse ferramentas para elas, por mais que muitas vezes eu explicasse, logo elas voltavam à estaca zero. E eu fui percebendo esse comportamento. Fui percebendo também que não adiantava só eu dar ferramentas, dar material, dar um e-book, eu atendi famílias também, que logo eles voltavam. E aí eu comecei a me questionar, né? O que tá faltando? O que tem de errado, né? E aí eu passei mais ou menos uns 2 meses, assim, depois que eu percebi isso, eu percebi que tinha algo além que tava faltando. Que não tinha como eu ensinar a dar só ferramentas e tudo mais. Eu tinha que descer. E foi aí aonde eu percebi, né, quase assim, uma iluminação do alto, foi isso mesmo, que a ordem, ela vai muito além da organização. Na realidade, a organização, ela é uma consequência de quem entende a ordem como estilo de vida, como não é nem um estilo de vida, a ordem como um caminho, sabe? E outra coisa que é uma das frases que eu gosto muito e que eu sempre utilizo, assim, no meu Instagram, na minha vida pessoal, inclusive tá na minha placa de formatura, é um trechinho dos escritos da comunidade da qual eu faço parte, que diz que o verdadeiro progresso, ele é interior, que o exterior é uma consequência. E aí agora a gente entra de fato no cerne do nosso momento aqui, da nossa Masterclass, que é compreender que a organização, ela vai além de ferramentas, das coisas nos lugares, e tudo isso é uma consequência. O que eu quero levar vocês aqui, e me colocar também nesse caminho, é compreender que a nossa vida, ela tem um caminho, ela tem uma ordem a ser seguida. Para cada um, ela é muito individual nesse sentido de quando eu falo de ordem aqui, é ritmo de vida e tudo mais. Para cada um é muito individual, por isso que não adiantaria e não adiantou dar apenas ferramentas, entendeu? Solucionava alguns problemas, as mulheres aprendiam sobre dinheiro, como organizar, o que fazer, mas logo virava um destrambeiro, assim, sabe? Isso também aconteceu na minha vida. Tudo que eu vou falando para vocês foi algo que aconteceu também para mim, também na minha vida. Foi um processo que aconteceu em mim, em tudo, assim, na minha vida interior, na minha intimidade com Deus, na minha vida compreender as minhas metas de vida, compreender o que eu tô fazendo aqui, né? Qual é a parte que me cabe, qual é a minha missão, para onde que eu tô indo, qual rumo que a minha vida tá seguindo. Então foi um processo muito pessoal. Chegou nas minhas mãos, e aí aqui entra a maior bibliografia, assim, que eu posso dar para vocês, que eu tenho hoje, sobre ordem, nesse sentido de tudo que eu tô falando, que foi esse livrinho aqui, ó, ele foi o que foi o transformador. Eu li ele no final do ano passado, e foi aí que deu esse estralo, e ao longo de todos esses 6 meses eu comecei a perceber que estava faltando algo. E quando eu li ele, quando eu fui percebendo, assim, é esse livro aqui chamado A Virtude da Ordem. Eu vou falar muito sobre ele aqui no nosso momento. Ele é de Francisco José de Almeida. Nós vamos falar sobre o que é essa virtude, o que é isso, né? Como é que nós podemos dirigir a nossa vida
com essa virtude, porque que ela é tão importante para nós, tá bom? Então, contextualizando como eu cheguei aqui foi dessa forma. Depois de longos anos, depois de longos meses, assim, trabalhando, entendendo como é que as mulheres funcionam, como é que tudo se comporta, aplicando as ferramentas, a vida interior, os sinais, as coisas, eu fui lendo e juntei. E percebi que também, assim, é muito difícil a gente ouvir. Olha, a Mayara disse que a Virtude está trabalhando esse ano. Pronto. E eu percebi, gente, que a gente escuta pouquíssimo falar sobre isso. E aí foi a minha maior dor. Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. No sentido de que tudo que eu conheci, tudo que eu bebi, eu preciso transbordar, eu preciso levar para algum lugar, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu resolvi mudar todo o segmento, assim, do meu Instagram, do meu trabalho, para começar a falar do princípio das coisas. Porque não adianta falar sobre a consequência. Eu tenho que falar do princípio, tem que ser de dentro para fora, tá bom? E aí eu vou fazer aqui um pequeno review de tudo que a gente viu lá nos 3 primeiros dias dos desafios que eu trouxe do Instagram. Vou fazer com você aqui os 3 primeiros passos e depois a gente vai seguindo para falar sobre a virtude da ordem, tá bom? Primeiro eu falei lá no Instagram, e aqui é onde é o princípio que foi onde teve vários estralos, gente, na minha vida, quando eu comecei a perceber, foi uma sabedoria mesmo. Eu comecei a me questionar, né? Por que nós vivemos tão atordoados nessa geração que a gente vive, né? Por que a gente vive às vezes atordoado, desorientado, Deixa eu tentar. É porque eu queria ficar vendo vocês. Aí se eu quiser ficar vendo vocês, Gabi, eu não posso colocar em tela cheia, porque aí eu paro de ver vocês. Aí eu fico me sentindo sozinha. Pronto. Mas tá muito pequeno, eu posso tentar aumentar. Deixa eu aumentar. Ó, eu tentei aumentar. Pronto. E aí eu quero falar pra vocês sobre o princípio de tudo, né? E aqui eu uso a simbologia do Gênesis, né? Da criação. Porque foi onde eu comecei a... Vocês estão me vendo? Tá tranquilo? Tá dando pra me ver? Tá, né? Quando eu comecei a perceber por que tinha uma desorientação tão grande, uma falta de ordem, de tempo, de rotina, de espaços, assim, né? O que me iluminou, gente, foi o princípio que eu olhei para a criação, né? Porque a gente sabe que a criação ela já existia antes de nós existirmos e ela permanece existindo independente de nós. Então, dentro dela comporta um mistério, algo muito maior que nós. Se a gente olha para a criação, ela é muito, né, muito maior que nós. Então, nela comporta um mistério que a gente precisa aprender. Então, foi aí onde eu parei um tempo, assim, para ver, né? E tem alguns detalhes, assim, que mais me chamam a atenção. Primeiro, a ordem que a criação, ela tem. Se a gente, porque aqui em Fortaleza, né, eu tô em Fortaleza, não tem muito estações, né? Mas em lugares, em várias partes do mundo, tem as estações certinhas. E aí você percebe que existe um ritmo em cada estação. Primeiro as flores crescem, depois aí a primavera, aí depois elas caem, depois vem o outono, a música da Sandy, né? E você entra, tem o outono, depois tem o inverno, vem o verão e tudo mais. E existe essa ordem. E por que o ser humano tá vivendo nesse negócio frenético, né? No caos. Nós não fomos chamados a viver no caos. E a gente nem pode se acostumar a viver no caos. Porque a gente corre o risco de, como ser humano, de como pessoas, nos adaptar. Porque o ser humano tem essa capacidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em viver no caos, assim, sabe? E nós não fomos criados para isso. O ser humano, quando ele foi criado, e aí entra toda aquela simbologia, né? Primeiro cria-se o firmamento, o céu, a terra, as flores, os frutos, os animais, tudo mais. Interessante que o homem foi criado no fim. Então o homem foi criado com todas as outras coisas criadas antes dele a serviço dele. Todas as outras coisas estão a nosso serviço.
elas não devem, nós não devemos, em nenhuma hipótese, aqui já tem um ponto de análise, estarmos como se as outras coisas, nós estivéssemos servindo as coisas. Nós não servimos as coisas, são as coisas que nos servem. Elas devem entrar no ritmo de nos servir. Outra coisa também, assim, é perceber que no 7º dia Deus descansou. Isso para mim foi um estralo muito grande na minha cabeça, muito. Porque assim, quando a gente para perceber por que Deus vai descansar, gente, Deus não precisa descansar. Na realidade, toda essa simbologia, ela comporta um mistério de nos educar. Nos educar. Se Deus que é Deus, né? Ele precisou, entre aspas, descansar no 7º dia. Quem somos nós para dizer que nós não precisamos de descanso, né? Eu estava até esses dias conversando com a Aline, que tá aí, foi por isso que eu chamei ela, assim. Porque se a gente que entende que o descanso, ele não é uma necessidade, que ele é só uma coisa que o pessoal fala e tudo mais, e não para, a gente perde o ritmo da vida. Quando a gente não para, tipo assim, no silêncio, no descanso, nós perdemos o ritmo da vida e a gente entra no automático, sabe? No frenético. A gente se perde dentre o ritmo das coisas, porque as coisas têm um ritmo próprio, né? Essa foi a segunda coisa que mais me chamou a atenção, e a terceira aqui dentro desse princípio, coisas que eu não falei no Instagram, tô dando assim de forma exclusiva para vocês, foi perceber que existe o Cronos, que é o tempo que a gente vive, as 24 horas, e todas as outras coisas, e existe o Kairos, existe o tempo da graça, existe aquilo que está acima, o sobrenatural, que está acima do natural, que está acima daquilo que nós vemos. E por que eu tô falando disso? Porque às vezes, isso aqui a gente vai precisar, assim, se abrir o coração, dilatar o coração. O Kairos, esse tempo de Deus, esse tempo que... o tempo da graça que está além do nosso tempo, ele é um tempo que algumas vezes é diferente do nosso tempo. E aí é importante a gente ter esse olhar transcendente de entender que, gente, a nossa vida não é só material. A nossa vida não são só as coisas. Nós não nascemos só, e eu escutei isso esses dias, aí me dá logo um negócio quando eu escuto isso, né? Parece que a gente foi criado só para trabalhar, reproduzir, comer, aquele negócio altamente materialista, entendeu? E aí a gente vê tantas pessoas perdendo o sentido de vida. Com o que não aconteceu, gente, ao longo desses 2 anos que a gente viveu, 2 últimos anos de pandemia. E quando se tem essa visão só materialista, porque nós não somos só matéria. Se a gente tiver uma visão muito honesta, ou só um pouquinho honesta, a gente vai perceber que a gente não é só matéria. Não é só matéria. Existe espírito, existe alma, existe desejo de sentido, né? E aqui também eu trago alguns recortes de Viktor Frankl, quando ele nada dentro da logoterapia, ele vai falando que esse homem ele tem desejo de sentido. E ele é capaz de sofrer, mesmo os tempos que são diferentes dos nossos. Quando a gente entende que existe um princípio, que existe uma criação, que existe algo muito além de nós, até quando as coisas não acontecem dentro do tempo planejado por nós, elas estão numa ordem da graça. Então, perceber que existe essa ordem da graça. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, quando algo nos desafia, quando algo muda os nossos planos, quando algo muda toda a nossa agenda, estar diante das pessoas. As pessoas, elas são mais importantes que as coisas. Compreender isso, sabe? Alargar o nosso coração para isso. E compreender que quando as coisas nos ultrapassarem, fugirem de nós, né, os imprevistos acontecerem, mesmo assim, não é que elas estão elas talvez estão fora da organização planejada, mas elas não estão fora da ordem estabelecida por Deus. Lembro-me também aqui de Eclesiastes, que vai falando que existe um tempo para cada coisa. Essa foi uma das palavras também que muito me falou ao longo desses últimos anos. E que esse tempo ele pode ser diferente do nosso e tudo bem. É uma coisa que está muito além de nós, né? Tá bom? Deu para entender esse primeiro ponto, gente, sobre o princípio, sobre a criação. Tá dando para compreender, me escutar bem? Se eu estiver falando rápido, vocês falam, viu?
Tá dando, né? Vocês não estão dormindo não, né? Vocês estão aí me vendo, me ouvindo, né? Sim, Alice, tá dando pra gente te escutar bem. Vamos lá, segundo ponto. Depois de falar do princípio, né, e da criação, eu vou pedir só para você desligar seu áudio, viu? O segundo ponto em relação a essa dinâmica do princípio, da ordem, né, disso, é compreender que a desordem, como foi que ela entrou, né? E por onde foi que ela entrou? Porque que não adianta ajeitar só as coisas exteriormente. Não adianta só ajeitar, por exemplo, a casa, não adianta ajeitar todas as coisas, até porque a gente não vai conseguir por muito tempo, quando a gente não percebe de onde vem a real desordem. E a real desordem, gente, ela vem das nossas más inclinações. Ela vem... Quando foi que entrou a primeira desordem, né? Foi o pecado original, onde o homem cedeu às suas más inclinações e aí desorientou todo o plano ordenado de Deus. Então, desde que o homem é homem, desde que gente é gente, nós temos más inclinações dentro de nós. Por exemplo, era muito mais fácil que nós tivéssemos ficado hoje na nossa cama, deitados, dormindo. Era mais fácil. A nossa má inclinação, ela vai querer aquilo que não nos torna homens, pessoas de fato. A nossa má inclinação, ela vai fazer o que de nós? Ela vai querer que a gente ceda à preguiça, ela vai querer que a gente ceda à gula, ela vai querer viver tudo aquilo que está desorientado. É muito interessante. Quando é que nós percebemos que a nossa vida ela está desorientada, assim, desordenada? Não é só simplesmente quando as coisas fora de nós estão desorganizadas, não é isso. É quando nós cedemos facilmente às nossas más inclinações. Parece que dentro de nós não há uma força interior, que eu falava até na segunda live. Parece que não há uma força que te puxa. Nós, por nós mesmos, inclinada à nossa própria natureza, a nossa má inclinação, nós não somos, gente, capazes de nada. Nada que seja bom, belo e verdadeiro. Quando eu falo da virtude da ordem aqui, eu tô falando da ordem, daqui a pouco a gente vai falar enquanto virtude, né? Mas eu tô falando disso que nos puxa pra cima, que nos puxa pra combater a nossa má inclinação de fato, sabe? Combater aquilo que dentro de nós é aquela nossa parte mais feia, sabe? Nós sabemos, cada um aqui de nós sabe que existe uma parte mais feia dentro de nós, que não quer cumprir com os deveres, que não quer cumprir com as obrigações, que quer ceder, que quer voltar atrás. E a ordem, ela vem com essa força que nos puxa para combater a má inclinação, para combater, de fato, assim, ao pecado mesmo, a combater aquilo que dentro de nós está desorientado. Só assim, quando nós entendermos que a ordem nos coloca num plano, gente, de eternidade. Por isso que não dá para ter só, e você não conseguiria, nem eu conseguiria, ter uma dimensão só material. Porque o ser humano, ele não se contenta só com isso. Não dá. A ordem, ela chega e ela vai colocando as coisas no seu devido lugar. Ela vai combatendo dentro de nós aquilo que em nós é mais fraco. Aquilo que em nós não quer cumprir com as obrigações. Aquilo que dentro de nós que não quer combater, que não quer enfrentar a vida. E aqui eu tô falando para pessoas adultas, né? Entender também que na vida adulta nós não somos chamados a agir por motivação. Nem sempre a gente vai estar motivado, nem sempre a gente vai estar bem, mas porque existe um dever, existem os deveres de Estado, os deveres do nosso estado atual. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa adulta, se eu não trabalhar, quem é que vai pagar minhas coisas? Quem é que vai pagar minhas contas? Tô falando uma coisa simples, né? Mas uma mãe, uma pessoa que tá noiva, prestes a casar e tudo mais, se ela não orientar a vida dela nesse rumo, nesse sentido, ela vai estar totalmente perdida no estado atual dela. Então, é compreender isso, que a nossa vida, ela tem sim obrigações,
E nós vivemos hoje numa geração que tem aversão à obrigação, aversão a dever. Isso, gente, faz com que o homem não se torne homem de fato. Se torne uma geleia, uma amoeba. Diante de qualquer coisa da vida, há uma frustração enorme. Nós vivemos hoje, atualmente, no século, onde é porque isso não se divulga, não se fala nas mídias. Mas nós vivemos numa época que as pessoas têm, olha, é uma desorientação, que nós precisamos estar atentos a isso. É uma desorientação tão grande, que as pessoas perdem o sentido de vida, gente. E nós estamos num momento assim, onde você abre o noticiário, vai ler alguma coisa, as pessoas estão se suicidando. Isso é uma coisa séria. Por isso que não adianta eu chegar aqui para falar para vocês, para dar uma planilha para vocês, para dar uma ferramenta para vocês. O que isso ia adiantar? O que isso ia mudar a vida de vocês? É algo que transcende, que vai além. Quantos homens e mulheres durante a pandemia, por causa dos negócios que não deram certo, porque não compreendiam que tinha uma ordem além, uma coisa além, não estão mais vivos, gente. E ao mesmo tempo, né, já dizia um santo que eu não lembro, que os maiores frutos, eles vêm das maiores tempestades que nós passamos. O quanto também surgiu de gente que mudou a vida durante a pandemia. Eu mesma conheci pessoas virtuosíssimas durante a pandemia que eu nunca tinha conhecido antes. Graças à internet, graças ao YouTube, ao Instagram. Compreender, e quando a gente olha uma pessoa que tem uma vida, uma ordem, gente, é um negócio muito belo, bonito, porque é virtuoso, porque aponta para o alto. Pessoas que enfrentam os medos, pessoas que não se deixam ceder pelas más inclinações mesmo, pelas pessoas que são capazes de ter uma vida além, de cumprir com as suas obrigações, que cumprem com seus deveres de família, de trabalho. Jovens que vão mudando a vida, jovens que vão se casando, jovens que vão tendo uma vida consagrada. Nós só conseguimos entrar nesse ritmo, gente, combatendo as nossas más inclinações, tá bom? Não existe outro ritmo, assim. Por isso que a gente precisa estar constantemente também se avaliando, entrando em um exame de consciência contínuo todos os dias. É deitar no fim do dia e perceber, eu cumpri com as minhas obrigações hoje, ou eu cedi às minhas más inclinações hoje. Precisa ser um exercício contínuo, porque o homem, a pessoa humana, ela tende ao regresso. O nosso próprio cérebro é programado para isso. Por exemplo, você tá numa cama quentinho, no frio, o que que teu cérebro te diz? Ele diz, não, fica deitado, tá tão bom e tudo mais. Você precisa ter uma força e dizer, não, eu preciso cumprir com o meu dever hoje. E aí se levantar. Entender que vai ser essa luta constante para que a gente se torne gente. O objetivo aqui é que a gente se torne gente. Que a gente seja uma pessoa de pé, né? Uma pessoa humana de pé mesmo. E aí eu vou falar sobre o terceiro ponto. Sobre a ordem que puxa para a bondade, para a beleza e para a verdade. E aí eu fiz um exercício no primeiro dia no meu Instagram, acho que a maioria de vocês participaram. Quando a gente olha as coisas boas, belas e verdadeiras. Josi, eu acho que foi isso, eu não sei se é essa que você tá falando, mas que os maiores frutos vêm das maiores tempestades da nossa vida, né? Quando a gente passa elas, né, com força interior, com ordem, tá bom? Pronto. E aí eu botei algumas imagens. Eu nem falei de assunto e tudo mais, mas foi muito interessante a consequência que teve, o impacto porque a gente não se questiona. Outra coisa que a gente precisa estar muito atento, nós temos a tendência a viver no automático. Essa é a tendência, nós liga o automático e só vai. Mas quando a gente para se questionar sobre as coisas, nós percebemos que existe alguma coisa que está fora do lugar. E eu coloquei algumas imagens, por exemplo, eu coloquei a imagem de um quarto desarrumado, de um banheiro lá todo quebrado, coloquei coisas sujas, e aí eu fui perguntando, eu coloquei no Instagram e fui perguntando, o que isso causa em vocês? Causa mal-estar, causa bem-estar?
E fui perguntando, né? As respostas foram unânimes, assim, a não ser as pessoas que erraram onde colocar. E isso impacta. Quando você chega numa casa, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, né? Comum. E vou pedir que vocês me respondam aqui no chat, tá bom? Quando vocês chegam numa casa bem arrumada, limpa, cheirosa, eu não tô falando com grandes posses, não é isso, tá bom? Eu tô falando de coisas belas mesmo. Como é que você se sente quando você chega numa casa bem organizada, cheirosa, limpa, cada coisa no seu devido lugar? Como é que você se sente? Escrevam aí pra mim. Se sente acolhida, né? Super acolhida, a Gabi disse. Se sente em paz. Dá vontade de não sair de lá. Se sente em paz, tranquila. Isso mesmo. Sente muito bem, como se aquilo transmitisse uma paz interior. Isso. Pegando essa análise, assim, pegando essa questão de se sentir bem, né, com uma casa assim, é porque o homem, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. O homem, a mulher, a pessoa humana, gente. Isso aqui só precisa de honestidade para enxergar isso. A pessoa humana, ela foi criada para a bondade, beleza e verdade. A pessoa humana, ela foi criada para a bondade, para a beleza e para a verdade. Quando ela foge disso, ela se desorienta. Por isso que quando a gente chega num lugar que tá desarrumado, fedido, a gente fica incomodado, gera um mal-estar. Porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para essa forma, para viver desse jeito. Isso só precisa de honestidade para enxergar isso. E tem pessoas que elas nem se incomodam mais com isso. Acho que vocês, por exemplo, eu tava vendo um dia desse uma imagem da Cracolândia. Eu vou para outro extremo, né? E aí aqui a gente compreende tudo. Quando a gente olha para Cracolândia, para quem não sabe, é aqueles lugares onde ficam os usuários, né? De drogas. Quando a gente olha para lá, o que a gente vê? Quando a gente olha para lá, o que a gente vê? Desordem. Exatamente. Gente, isso só precisa querer ver. Você vê a desordem, você vê a maldade, você vê a feiura e você vê a mentira. Exatamente o contrário. Quando o homem ele cede às suas más inclinações, ele vai viver na maldade, na feiura e na mentira. Por isso que a gente precisa estar muito atento. Como que tá... Porque assim, o nosso exterior, ele reflete o nosso interior. E toda zona de pecado, ela pode até querer ser bonita, mas no fim ela vai se tornar feia. Não consegue. Toda zona de pecado, ela fica... quando a gente vê, por exemplo, deixa eu pensar. Pronto, aquelas festas que as pessoas fazem grandes, né? Que as pessoas passam a noite, bebem, usam drogas, essas coisas. No início, a festa tá ali, entre aspas, bonitas, né? Porque às vezes nem bonita tá, porque é um negócio tão mirabolante que não fica bonito, não fica em harmonia. A ordem, ela gera essa harmonia, a desordem, ela gera a desarmonia. Logo, não dá 5 segundos, tá aquele negócio feio. Porque quando o homem chega cheio de más inclinações, ele transforma as coisas. Então, em compreender, e eu quis trazer esses exemplos reais para vocês compreenderem o que eu e você somos chamados. Nós somos chamados para a bondade,
para a beleza e para a verdade. E aqui falando diretamente para mulheres, nós somos aqui todas mulheres, meu público é esse. A mulher, característica dela, da mulher, isso não está no homem, mas é característica da mulher, essa capacidade de deixar as coisas belas. O homem é bem desatento, porque ele não foi criado nessa intenção, ele foi criado para trabalhar, para o serviço e tudo mais. Mas a mulher, ela tem essa missão, essa capacidade, esse espaço no peito de deixar as coisas belas, bonitas, harmônicas. É só você, aqui em casa a gente passou por uma reforma, ano retrasado, foi no auge da pandemia. E aí foi muito interessante, porque eu via minha mãe e meu pai, né, eles estavam fazendo as coisas. E meu pai, o que ele queria, né? Gente, meu pai é muito engraçado. Ele queria fazer as coisas mais rápido possível, comprando as coisas mais baratas, porque ele é desses, e comprando, e ele não observava se ia ter harmonia, se encaixar essas coisas, não tinha nada disso. E minha mãe já era totalmente contrária, né? E eu tava vivendo esse processo na época da pandemia, de entender a beleza, o quanto é importante a beleza. Tem até uma frase de um autor muito conhecido que ele diz que a beleza salvará o mundo. Porque quando você olha para uma coisa bela, né, você fica extasiado. E aí foi muito interessante porque eu vi a minha mãe querendo deixar as coisas harmônicas, né, e o meu pai querendo que as coisas fossem rápidas. E aí eu fui percebendo essa nítida diferença entre homem e uma mulher. Acho que vocês já viveram alguma coisa nesse sentido, né, de perceber isso. A Josi tá balançando a cabeça. E é natural isso, é por isso que a mulher ela tem essa missão mesmo. Essa semana eu tava vendo no meu Instagram uma foto de uma... Quando o homem ele entra em declínio, ele vai cedendo às suas más inclinações, ele deixa de ser uma pessoa, né? Ele deixa de ser gente. E aí ele começa a querer parecer com um animal. Mais pra frente, na mentoria, que eu vou já falar pra vocês, a gente vai trilhar esse caminho. Quando o homem ele começa a ceder às suas más inclinações, ele começa a parecer um animal de fato. E agora a gente tem uma geração, não é nem uma geração, é uma linha, acho que vocês já viram, mulheres que estão deixando os pelos crescerem pra provarem que são feministas e tudo mais, né? Gente, eu fiquei tão assim impactada, eu não sei nem a palavra que eu use, né? Uma foto de uma mulher com os braços erguidos e uma montanha de cabelo na axila dela, sabe? E você percebe o tanto que é desarmônico. Eu não tô aqui julgando elas, na verdade a gente precisa ter compaixão, né? Porque a pessoa ela não teve ainda, entendeu? Mas é desarmônico. É desarmônico quando você olha, não tem harmonia. E essa luta, gente, pela ordem, é a luta pela pessoa inteira. Pelo homem de pé. Gravem isso. Se quiserem, printem, tirem foto aí desse slide, né? A luta pela ordem é a luta pela pessoa inteira. Não é uma parte da pessoa. Não é só sua psique, não é só seu corpo. É sua psique, seu corpo e sua alma, porque não se separa. É uma luta pelo homem em pé, inteiro. Isso daqui tem tudo a ver com a ordem, porque nós temos uma ordem. Quando a gente olha para a mulher ela tem uma ordem nela mesma. Não tem como a gente dizer, eu vou me criar uma ordem para mim. Não tem, gente, a gente já foi criado. Tem uma ordem cíclica. Quem faz aqui o MOB, quem conhece um pouco do seu ciclo menstrual, sabe disso. Nós somos cíclicas. Isso já está dentro de nós. Tá bom? Então, nós trilhamos os 3 primeiros pontos. O princípio, a desordem, né? O momento que a desordem entrou. E essas 3 palavrinhas, que é essa tríade que eu quero pedir que vocês guardem. A bondade, a beleza e a verdade. Tá bom? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa pra gente continuar? Eu quero. Diga, Josi. Bom dia. Bom dia.
Entre atrasada, né? Mas graças a Deus estou aqui.